Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje a gente vai se debruçar sobre o caderno 7 de raciocínio lógico matemático. O tema é um clássico, quase uma assinatura da banca FGV, né? Sequências lógicas, progressão aritmética PA e progressão geométrica PG. A nossa missão aqui é quase como tentar entrar na cabeça de quem elabora a prova. Exato. Entender não só as fórmulas, mas a malícia, sabe? As armadilhas que eles costumam preparar. Vamos desempacotar isso. Perfeito. E o que é fascinante nesse material do professor Lessa é justamente isso. Ele nos força a ir além da decoreba. O objetivo é desenvolver um olhar estratégico. A FGV não quer só saber se você conhece a fórmula. Não, de jeito nenhum. Ela quer testar sua capacidade de observação, sua criatividade e, principalmente, sua calma sob pressão. A ideia é aprender a pensar como a banca. Ótimo. Então, vamos começar por onde a FGV geralmente começa? Que são aquelas sequências que nem parecem matemática, né? Aquelas que parecem mais um enigma. Exato, um enigma. O material do professor Lessa chama de sequências baseadas em padrões criativos. Por que essa insistência nisso antes de entrar nos cálculos mais pesados? Porque é o primeiro filtro psicológico. Antes de te afogar em fórmulas, a banca quer ver se você tem um olhar atento, se consegue encontrar uma lógica simples em algo que parece, sei lá, aleatório. É um teste de paciência, então. Exato. E o caderno organiza isso muito bem. Temos os padrões numéricos mais conhecidos, que todo candidato deveria reconhecer de longe. Tipo os quadrados perfeitos. Isso. 1, 4, 9, 16. Ou os números primos. 2, 3, 5, 7... E a clássica sequência de Fibonacci, onde um termo é a soma dos dois anteriores. E aí vem as minhas favoritas, as de letras e palavras. Aquelas que, se a gente não conhece o truque, fica olhando por minutos e não sai do lugar. Com certeza. O material traz os exemplos que são, obrigatórios, como J, F, M, A, M. A primeira vez que vi isso, achei que não tinha lógica nenhuma. Mas tem. São as iniciais dos meses do ano. O S, T, Q, Q, S. Dias da semana. Iniciais dos dias da semana. O ponto crucial aqui é que a FGV parte do princípio que você vive no mesmo mundo que ela. Você conhece os meses, os dias. O mesmo vale para sequências de figuras, que envolvem rotação, adição de elementos. Mas tem um tipo que o material destaca com um alerta vermelho. As sequências cíclicas. Elas caem com uma frequência impressionante. Certo. Cíclicas. É aqui que a coisa fica interessante. A questão 01 do caderno usa a sequência A, L, E, O, que se repete infinitamente. E aí vem a pergunta que parece impossível. Qual é a letra na posição 2026? Meu primeiro instinto seria entrar em pânico. É um número gigante. Gigante. Como alguém pode calcular isso? É essa a armadilha. Exatamente essa. A armadilha é um número grande. A FGV usou 2026 para te assustar e fazer pensar que o problema é complexo. Mas a verdadeira sacada, o insight que o material nos dá, é que o número grande é irrelevante. O que importa é o padrão que se repete. A lógica é de simplificação. Perfeito. É simplificação, não cálculo bruto. A regra de ouro é: divida a posição que você quer, no caso 2026, pelo tamanho do ciclo. Em A, L, E, O, são 5 letras. O que vai te dar a resposta é o resto da divisão. Então a conta é bem mais simples. 2026 dividido por 5. Dá 405 e deixa resto 1. E se resto 1 é a chave, ele te diz que a letra é a primeira do ciclo. Então é a letra A. Portanto, a letra A. Se o resto fosse 2, seria a segunda L. Se fosse 3, E e assim por diante. E aqui tem um detalhe que derruba muita gente, e que o professor Lessa aponta. E se o resto for 0? O que isso significa? Imagino que não seja a posição 0, que não existe. Se o resto é 0, quer dizer que o ciclo se fechou perfeitamente naquela posição. Então, seria o último elemento do ciclo. Perfeito. No caso de Alero, se o resto fosse 0, a resposta seria a letra O. É um atalho mental poderoso. Faz todo sentido. A FGV não está testando sua capacidade de contar até 2026, mas sua habilidade de identificar que um problema grande é, na verdade, um problema pequeno repetido várias vezes. Entendi. É uma mudança de perspectiva. Ok,
Depois que a banca testa a nossa criatividade e calma, imagino que ela comece a cobrar a matemática de verdade. Aí entram as progressões. É aí que entram as progressões. A começar pela progressão aritmética, a PA. O caderno descreve a PA como um crescimento constante, uma escadinha com degraus de mesma altura. Exato. Saímos do mundo dos padrões de gincana e entramos no mundo das regras matemáticas fixas. A PA é definida por uma coisa, a soma. Você sempre soma um mesmo valor, a chamada razão, o R, para ir de um termo para o outro. O material do professor Lessa foca em duas fórmulas que são a espinha dorsal de qualquer questão de PA. A do termo geral e a da soma dos termos. Certo, mas conhecendo o FGV, minha aposta é que eles nunca pedem para simplesmente aplicar a fórmula. Eles não vão te dar o A1, o N e o R e pedir o AN. Seria fácil demais. Muito fácil. Sua aposta está corretíssima. A aplicação direta da fórmula é algo que a banca evita. Ela quer testar o raciocínio. A questão 02 do caderno é o exemplo perfeito disso. O enunciado te dá o quarto termo, que é 12, e o nono termo, que é 27, e pede o primeiro termo. E a fórmula que a gente aprende parte do A1. Que é justamente o que a questão não nos dá, parece um beco sem saída. Exato, parece uma armadilha. Eles te dão uma ferramenta, a fórmula, e logo em seguida um problema onde a ferramenta não parece encaixar direito. Como se contorna isso? A estratégia, muito bem dissecada no material, é entender que a fórmula do termo geral é mais flexível do que parece. Você não precisa sempre partir do A1. Você pode relacionar quaisquer dois termos da progressão. A gente pode dizer que A9 é igual a A4 mais 9 menos 4 vezes a razão. Faz todo sentido. Você cria uma mini PA entre os termos que você conhece. Precisamente. Substituindo os valores, fica 27 é igual a 12 mais 5R. Resolvendo essa equação simples, a gente descobre que a razão, o R, é 3. E agora que temos a razão, podemos voltar no tempo. Exato. Se o quarto termo é 12 e a razão é 3, o terceiro é 9, o segundo é 6 e o primeiro é 3. Ou, usando a fórmula, A1 é igual a A4 menos 3R. É um processo de duas etapas, que testa a compreensão da lógica da PA, não só a memorização da fórmula. Genial. E para a fórmula da soma? Qual é o truque mais comum que a FGV usa? O truque é te fazer esquecer de uma das variáveis. A questão 07 ilustra isso. Um servidor guarda dinheiro em PA, R$100 no primeiro mês, 150 no segundo, e assim por diante, durante 12 meses. E a pergunta é o total guardado. Exato. A tentação é enorme de pular direto para a fórmula da soma. Você tem o A1, que é 100, tem o N, que é 12, mas e o AN, o último termo, o A12? Ah, o valor do último depósito. Ele não é dado. Então, antes de poder usar a fórmula da soma, sou forçada a usar a fórmula do termo geral para descobrir esse valor. Outra questão de duas etapas. Sempre. Exatamente. A FGV adora problemas que exigem uma etapa intermediária. Primeiro você acha o A12, que seria 100 mais 11 vezes 50. Que dá 650. Isso. Só então, com o primeiro termo e o último em mãos, você pode aplicar a fórmula da soma. O alerta aqui é: sempre verifique se você tem todos os ingredientes antes de tentar usar a receita. Fica claro que a estratégia é sempre dar um passo atrás e ver o quadro completo. Ok, se a PA é essa escadinha previsível, vamos para a irmã mais caótica dela, a progressão geométrica, a PG. O foguete. O foguete. O material usa essa analogia porque o crescimento é baseado em multiplicação, é exponencial. Isso significa que as armadilhas também são exponenciais. De certa forma, sim, porque os números crescem muito mais rápido e os erros podem ser maiores. A lógica é a mesma da PA, mas trocamos a soma pela multiplicação de uma razão constante, que chamamos de Q. As fórmulas são parecidas, termo geral e soma. Mas o ponto fascinante aqui que o caderno explora é como o comportamento da PG muda drasticamente dependendo do valor dessa razão Q. Como assim? Se a razão Q for um número negativo, por exemplo, -2,
A sequência vai alternar os sinais. Um termo positivo, um negativo. Um positivo... Ah, PG oscilante. Exatamente. A FGV pode usar isso para te confundir com os sinais. Um pequeno detalhe que o material aponta e que podemos conectar com a PA, uma PG de razão 1 é uma sequência constante, assim como uma PA de razão 0. Boa conexão. Ajuda a solidificar o conhecimento. Entendi. E a questão 05, sobre a cultura de bactérias, parece ser um exemplo clássico de PG que a FGV adora. Um clássico. Começa com 100 bactérias e a população dobra a cada hora. A pergunta é, quantas bactérias haverá após 5 horas? Meu cérebro imediatamente pensa em usar N igual a 5 na fórmula. É aí que eles me pegam. Exatamente aí. Isso levanta uma questão crucial sobre a interpretação de texto, que é mais importante que a matemática em si. O momento inicial, com 100 bactérias, é o seu A1. Após 1 hora, a população dobra para 200. Esse é o A2. Entendi. Seguindo essa lógica, após 5 horas corresponde ao sexto termo da sequência, o A6, não o quinto. É uma armadilha de linguagem, não de cálculo. O erro acontece antes de você sequer tocar na fórmula. Precisamente. Por isso, o professor Lessa sugere no material uma abordagem mais segura para esse tipo de questão, especialmente com números pequenos como 5 horas. Em vez de arriscar errar o N na fórmula, faça o cálculo passo a passo na prova. 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200. Você chega na resposta sem correr o risco de um erro conceitual no expoente. Exato. Faz todo sentido. E o caderno ainda fala sobre a soma infinita da PG. A ideia de somar infinitos termos e chegar a um número finito sempre me pareceu um pouco de mágica. Como isso funciona? É um conceito poderoso, mas que depende de uma condição muito específica. A razão Q precisa estar entre -1 e 1. Ou seja, a cada passo o termo precisa ficar menor. Se aproximando de zero. Se essa condição for atendida, a soma converge para um valor. A fórmula é bem elegante. S é igual a A1 dividido por 1 menos Q. O exemplo do caderno é 1, 1 meio, 1 quarto. Isso. A razão é meio. A soma de todos esses pedaços, que ficam cada vez menores, nunca passará de 2. É um conceito que a FGV pode cobrar mais teoricamente. Ok, nós já passamos pelos padrões criativos, pela escada da PA e pelo foguete da PG. Vimos que a FGV adora problemas de 2 etapas e armadilhas de interpretação. Agora vamos juntar algumas dessas ideias. A questão 06 do material, por exemplo, mistura tudo. 2A, 4C. À primeira vista, parece um caos total. Não é PA, não é PG. Não. O que se faz aqui? Essa é uma tática clássica da banca. Esconder o simples dentro do complexo. A estratégia, como o material aponta, é não tentar encontrar uma regra única para tudo. A dica é analisar os termos em posições ímpares e os termos em posições pares separadamente. Ah, então é como se fossem 2 trilhas paralelas. Deixa eu ver. Nas posições ímpares temos 2, 4, o próximo seria 6, 8. É a sequência dos números pares. Certo. Nas posições pares temos A, C, o próximo seria E, G. É a sequência das letras do alfabeto, pulando uma. Então, o próximo termo da sequência completa seria o próximo da trilha dos números. Depois do 4 vem o 6. Exatamente. A análise separada revela os padrões simples que estavam camuflados ali no meio. Entendi a lógica, obrigado pela correção. E o material também chama atenção para 2 detalhes que parecem pequenos, mas que são fatais. O primeiro é sobre o alfabeto. Sim, um lembrete crucial. A FGV considera o alfabeto oficial de 26 letras, incluindo K, W e Y. Se você está fazendo uma contagem de letras e esquece disso, seu cálculo vai dar errado. É regra do jogo. É pura regra de negócio da banca. E outro detalhe é a lógica de calendário. Uma questão pergunta que dia da semana será daqui a 100 dias, se hoje for segunda-feira. Isso parece complicado, mas suspeito que tem a ver com o que falamos no início. Exatamente. É uma sequência cíclica disfarçada. Os dias da semana formam um ciclo de tamanho 7.
Então o problema é idêntico ao da sequência Alero-Borato. O mesmo problema. O número 100 é o que assusta, mas o que importa é o resto da divisão de 100 por 7, que é 2. Então eu só preciso avançar 2 dias. Isso. A partir da segunda-feira, você avança 2 dias. Terça, quarta. A resposta é quarta-feira. É o mesmo princípio com outra roupagem. Então o que tudo isso nos mostra é que para enfrentar o raciocínio lógico da FGV não basta ter as fórmulas na cabeça. É preciso ter um arsenal duplo, né? Sem dúvida. Ser uma matemática, quando a questão pede cálculo, mas também ser uma detetive, quando ela pede observação de padrões. É a síntese perfeita do método do professor Lessa. A abordagem mais eficiente no dia da prova é ter um processo de diagnóstico. Encare a questão e pergunte: o gerador é a diferença constante? Se sim, é PA. Se não, a divisão é constante. Se sim, é PG. E se não for nenhuma das duas? Aí você ativa o modo detetive e começa a procurar as lógicas de meses, dias, letras, figuras, ciclos ou padrões alternados. Uma árvore de decisão para não se perder. Para fechar, o professor Lessa usa uma citação de Alexander Pope no material que diz: a ordem é a primeira lei do céu. Ele faz uma ponte disso com o serviço público, destacando que a capacidade de encontrar ordem e método no meio de informações complexas é uma habilidade fundamental. Sim, e cada questão resolvida é um passo na sua própria sequência de vitórias. E o caderno termina com uma provocação final, uma questão que expande nossa noção de lógica. É a sequência Look and Say, 1, 11, 21, 1211. Essa é curiosa. A lógica aqui não é matemática, é descritiva. O primeiro termo é 1. Você o descreve. 1, o que gera 11. Agora você descreve o 11. 2 uns, o que gera 21. Descrevendo 21. 1, 2, 1, 1, o que gera 1211. Isso nos deixa com uma reflexão. Que outros tipos de lógica que não se baseiam em matemática tradicional podem ser testados não apenas na prova, mas nos desafios que a gente encontra no dia a dia. Uma excelente provocação para encerrar, fica o lembrete de que o raciocínio vai muito além das fórmulas. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno 7 do projeto Alero Turbo, uma criação do professor pós-doutor Marcelo Lessa. Todo o mérito do conteúdo e da estratégia pertence a ele.